Olá, querido amigo, olá, querido amiga. Que bom podermos estar juntos em mais um dia. Tirarmos um tempinho para refletir na palavra do Senhor. Imagine que você é um dos discípulos de Jesus, está sentado no Monte das Oliveiras e de lá você olha para o templo, em cima do Monte Sião. Esta era a cena descrita por Jesus aqui, em Marcos, no capítulo 13. Jesus estava falando nesse capítulo sobre o fim dos tempos. E ao lado dele estavam Pedro, Tiago, João, André. Marcos, no capítulo 13, no versículo 4, diz então que eles perguntaram para Jesus o seguinte: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de todas elas quando estiverem para cumprir-se? Observe que eles fizeram duas perguntas. Primeira, quando serão essas coisas? Segundo, que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Essas duas perguntas intrigavam os discípulos. Se mais tarde você quiser continuar lendo todo o capítulo, faça isso. Leia com calma. Você vai perceber que Jesus ele começa agora respondendo a segunda pergunta no capítulo 13 de Marcos. Nos versículos 5 a 30, ele vai descrever os sinais dos últimos dias. Mais tarde, quando Pedro, Tiago, João e André pensaram que iriam receber uma resposta da primeira pergunta que eles haviam feito, quando serão estas coisas? Está lembrado que essa foi a pergunta que eles fizeram? Jesus respondeu dizendo em Marcos, no capítulo 13, dos versículos 35 e 36, ele então diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao amanhecer. Se ele vier de repente, ele vai encontrar dormindo alguns? Jesus respondeu à pergunta que eles haviam feito? Não. Por acaso ele não ouviu a pergunta ou ele estava ignorando os discípulos? Ele esqueceu da primeira pergunta que os discípulos haviam feito? Bom, também não. O que Jesus estava dizendo aqui seria o seguinte: vocês estão fazendo a pergunta errada. O importante não é quando essas coisas vão acontecer. Você entendeu? Mas como devemos viver até que elas aconteçam. Essa é a questão do texto aqui. Ele diz o mesmo também para nós hoje. É por isso que Marcos capítulo 13, do versículo 37, vai dizer o seguinte: o que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Então, se Jesus viesse hoje, ele o encontraria acordado ou o encontraria dormindo? À luz da profecia que esse próprio livro nos ensina, nós estamos chegando ao fim da história desse mundo. Cristo está voltando pela segunda vez e nesse dia eu espero que todos nós não estejamos dormindo, mas acordados, para, preparados, dar um grande abraço e juntos subirmos para o encontro do Senhor nos ares e com Ele passar toda a eternidade. Então a questão não é quando, a questão é: se Jesus viesse hoje, Ele encontraria você acordado ou dormindo? Está você vigiando ou não? Que esse dia seja passado na presença do Senhor e que você esteja atento aos sinais que indicam que Ele está chegando. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelas Tuas advertências na palavra. Que nós possamos fazer todo o devido preparo para Te receber em glória e majestade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.